Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração, pois nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, falando sobre Abraão, né? Muito bom, né? São 25 versículos, nós vamos falar sobre Abraão e é muito bom, e Paulo falando sobre esse grande personagem que encerra no capítulo 25 do Gênesis, que morre ali com seus 175 anos, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, diz assim, verso 6, capítulo 4, diz assim, como também Davi declara, bem-aventurado o homem, o qual Deus justifica sem obras. É interessante que tanto Abraão como Davi eram progenitores do Messias, né, prometido, e por isso ocupava um lugar único na fé, né? E é por isso que eles viveram pela justiça de Deus e pela fé em Deus, e não pelos seus méritos. Verso 7, dizendo, bem-aventurados, aqueles cujas iniquidades são perdoadas, né? Salmos 32, 2, Davi falando sobre isso, né? E também só pode ser perdoado pela fé em Cristo, então não tem como. Cristo tem que ser e sempre será o centro de tudo que nós fizermos, tá? Tanto os homens do Antigo Testamento apontavam para Cristo e hoje nós também devemos centralizar a nossa vida em Jesus. Verso 8, bem-aventurado o homem o qual o Senhor não imputou pecado, né? Também o Senhor não imputou pecado à pessoa que firma a sua fé unicamente em Cristo. Quem pode perdoar os nossos pecados é só Ele. Verso 9, vem, pois, esta bem-aventurança somente sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que Abraão foi imputado a fé como justiça. Isso vem todo por igual, né? A fé como o intermediário. Verso 10, como, pois, lhe foi imputado na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Essa pode ser a grande pergunta de todos os tempos, né? Devido à sua fé. Abraão foi declarado justo por Deus antes do pacto da circuncisão, Gênesis 15, 6. Verso 11, e recebeu a circuncisão como sinal, Gênesis 17, 9 a 14, por selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os cristãos, estando também ele na incircuncisão, para que também lhe seja imputado a justiça, né? A sua justiça foi por fé e foi recebida muito antes da circuncisão. Nós já falamos sobre judeus e gentios, do mesmo jeito. Fundamento da salvação diretamente na fé e não nas obras. Então, nada nós podemos fazer por obras. A obra é consequência da nossa salvação. O salvo não é salvo por obras. O salvo faz obra porque é salvo. Tá certo? Verso 12. E fosse pai da circuncisão naqueles que não somente são da circuncisão, mas também dos que seguem as pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que receberam antes de ser, tá bom? Então, Abraão, como sendo pai de todos os cristãos, quer seja judeus, quer seja também gentio, tal, né? Unicamente por
ele crê em Deus. E Deus lhe imputou a sua fé por justiça. Gênesis 15:6, já falei isso. A salvação de todos adquire a fé em Cristo, sem levar em conta quem quer que seja. Então, todos nós somos salvos em Cristo. Verso 13, porque a promessa feita a Abraão ou a sua posteridade de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, mas sim pela justiça da fé. Tá bom? Então isso é muito interessante. Verso 14, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. Só aqueles da lei, a salvação não pode existir nas obras da lei e na fé, porque uma anularia a outra. A fé nas obras anula Cristo e tudo que ele tem feito por nós, tá bom? Vamos orar, Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva, e segue nós no Instagram, tá bom? Deus abençoe, até lá, em nome de Jesus.